Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Zó, que está no seu segundo mandato aqui na casa. Deputado, bem-vindo ao nosso programa Projeto de Lei. É um prazer tê-lo aqui. Para a gente também é um prazer encontrar com você mais uma vez aqui para falar de coisas relativas ao nosso mandato, ao nosso trabalho na Assembleia Legislativa e para mim é um prazer encontrar vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre o mandato do senhor, sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, mas também um pouco da sua história de vida. O senhor nasceu onde, deputado? Eu nasci em Xique-Xique. Mas Xique, foi Xique, depois... Bahia, na beira de São Francisco. E foi ser candidato a vereador em Juazeiro, por quê? Essa trajetória é um pouco, eu brinco, às vezes eu digo que falo sempre que eu fui parar na Terra Prometida, né? Passei no Rio São Francisco, fui levado pelas águas do Rio São Francisco por questões familiares. Meu pai teve que mudar para Pilão Arcado, que assim tem muito carinho, muito amor por Pilão Arcado. Me entendi por gente naquela cidade, me entendi como ser humano. Lá eu conheci muitas coisas do que me formaram como cidadão, como na minha formação cultural, na minha formação familiar, de muitos amigos que eu tenho lá. Aí fiquei lá até os 5 anos de idade. Com 5 eu fui para Juazeiro, mas eu falo sempre que eu fui criado entre Pilão Arcado e Juazeiro porque meu pai era funcionário público lá em Pilão Arcado e a gente foi para Juazeiro estudar. Quando dava no mês de novembro, a gente estava de férias e ia para Pilão Arcado. Ficava 3 meses lá, voltava depois do carnaval, que era assim que funcionava as escolas naquele período. Agora o senhor... E no meio do ano também. Aí fiquei em Juazeiro depois dos 12, 13 anos, fiquei morando definitivamente lá com minhas irmãs, porque minha mãe voltou para Pilão Arcado. Os mais novos, eu fiquei lá com minhas irmãs. O senhor disse que seu pai era servidor público. Em Pilão Arcado. Em Pilão Arcado. Meu pai foi muita coisa, não dá nem para contar, porque você vai... Mas ele também era envolvido em política? Não. Ninguém da família envolvido em política? Não. E como foi que o senhor ingressou na política? Na verdade, eu na escola técnica, Escola Agrotécnica de Juazeiro, eu comecei a militar no movimento estudantil e daí eu fui para o JS e o Partido Comunista do Brasil, que eu estou até hoje, né, o PCdoB. Aí fiquei na militância do movimento estudantil, na militância cultural, na militância política, né, e um pouco sindical também. E depois de 20 anos de militância praticamente, acabei sendo candidato a vereador pelo partido. Pois é, antes de ser deputado estadual, o senhor foi vereador durante 3 mandatos. O que o senhor trouxe do parlamento municipal para o parlamento estadual? Eu fiquei de 2005 a 2015 como vereador em Juazeiro. Lá eu pude ser da oposição por 4 anos, líder da oposição. Depois fui presidente da Câmara, fui líder do governo. Num espaço pequeno fui secretário, me licenciei de vereador e fui secretário municipal. E carreguei, me preparei. Certamente, se eu não tivesse passado na Câmara de Vereadores de Juazeiro, que foi a minha escola de parlamento, uma boa parte da minha escola de política, eu não teria chegado, talvez, com a desenvoltura que eu cheguei aqui na Assembleia, né? Então, na Câmara de Vereadores de Juazeiro, realmente foi a minha escola parlamentar. Escola importante, conheci muito, no primeiro período que eu fui vereador, muita gente experiente, tinha de vereador lá, de oposição, de situação, e eu fui entendendo como é o funcionamento da Câmara, onde eu tive a oportunidade de ser presidente, como presidente, fiz lei orgânica do município, regimento interno, fiz algumas leis importantes lá no município, entendeu? Na área de reciclagem, na área de bancos, entendeu? E a gente conseguiu fazer um trabalho lá que me classificou junto ao grupo para ser candidato a deputado estadual. Agora, qual a diferença do parlamento municipal para o parlamento estadual? Porque lá é uma cidade, obviamente, deve ser no centro, e aqui nós estamos no CAB, no Centro Administrativo de Salvador, é um pouco distante do centro de Salvador. Ou seja, lá há uma aproximação maior, deputado, com a população? O parlamento municipal, se fazer na cidade de Porto Médio, uma cidade importante para aquela região nossa lá, importante para a Bahia, naturalmente, mas é uma cidade importante para aquela região. Ela é a sede do território do São Francisco, a educação, a saúde, o comércio daquela região funciona muito em torno da cidade de Juazeiro. Nós somos vizinhos, tem essa particularidade que nós somos vizinhos do estado de Pernambuco, da cidade de Petrolina, e isso tem algumas particularidades. Então, nesse aspecto econômico e social da cidade. Mas o parlamento lá, ele tem naturalmente diferenças em relação ao parlamento estadual, à Assembleia Legislativa Estadual, mas tem um funcionamento importante. Eu acho que os vereadores, eles exercem um papel importante na sociedade, que são o primeiro contato da sociedade com os agentes políticos
eletivos, né? As pessoas eleitas pelo próprio povo. Então, o vereador tem uma carga e um papel muito importante na sociedade. Então, eu fui vereador durante 10 anos, que no terceiro mandato eu me elegi deputado e vim para a Assembleia. Mas os vereadores têm esse papel importante. A diferença é que aqui você abrange um raio maior, você tem uma participação mais efetiva, mais discutida, mais geral, no amplo de comissões. Você tem comissões mais temáticas, comissões maiores. Entendeu? Eu fui presidente da Comissão de Assuntos Territoriais, uma coisa que a gente discute o estado da Bahia inteiro, um estado grande que você particularmente não conhece o estado todo, essas cidades todas, que às vezes você está discutindo por ela. E Juazeiro não, Juazeiro eu conheço Juazeiro praticamente toda, a sede do interior, de ponta a ponta, as suas particularidades, porque lá eu vivo há quase 50 anos naquela cidade. O senhor vai muito a Juazeiro, deputado? Eu divido minha vida entre Salvador, que eu fico aqui normalmente de segunda a quinta, né, às vezes quarta, raramente fico aqui no final de semana, e no final de semana estou em Juazeiro ou estou próximo de Juazeiro, lá no sertão, as cidades do entorno, porque eu sou pela segunda vez consecutiva o deputado mais votado do território do São Francisco. Eu tive 29 mil votos no território de São Francisco na eleição passada, nessa eu tive 34 mil votos, eu tive 5 mil votos a mais no território de São Francisco. Então eu tenho uma relação política muito direta com aquela região. Então lá é minha casa, né? Eu tenho, lá é como se eu tivesse dentro de casa, em qualquer cidade que eu esteja, em qualquer ambiente que eu esteja, eu conheço as pessoas, culturalmente eu me identifico, eu sou dali, sou formado ali, o jeito de falar, os lugares de frequentar, conheço aquelas estradas todas. Então eu sempre fico lá, não consigo. Sua família está lá ou está aqui? Está lá. Como é que o senhor Está lá e eu fico aqui só com saudade. Já que o senhor falou em saudade, como é que o senhor divide este tempo, deputado? Esse tempo com aí, a sua família. O senhor está longe, está aqui. A quantos quilômetros? de casa, de Juazeiro são 500 quilômetros. Né? Então, 500 quilômetros de distância da família, como o senhor administra esse tempo? Porque quando o senhor volta para lá, também tem que dar atenção à base, né? Naturalmente. Naturalmente eu tenho cidades lá que eu, depois da eleição, eu visitei 6, 7, 8 vezes, né? Ali na região. Primeiro porque eu gosto, encontro amigos, discuto política, tenho partido nessas cidades todas, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças que a gente tem que visitar, família até, entendeu? Tenho um irmão que mora em Casa Nova, tenho família em Remanso, pelo Lacado, família da minha esposa de Centro-Sé, entendeu? Em Uauá tem parentes, tem um cunhado de Uauá, então a gente acaba tendo família ali na região toda, e amigos, muitos amigos e amigas, e muitas ações políticas que eu faço lá, e tenho que discutir, tenho que trabalhar, tenho que levar ações do mandato, e acabo vivendo lá, mas eu fico com saudade da região, fico com saudade de Juazeiro, mas fico com saudade bastante de casa. Eu, quando estou em Juazeiro, às vezes o povo estranha, que diz assim, vamos marcar o almoço, vamos almoçar lá em casa. Por quê? Porque a comida é caseira que faz falta é os detalhes, né? Faz falta brincar com minhas meninas, eu tenho 4 meninas, tenho minha esposa que amo muito, né? E minhas meninas não se fala, né? Minhas meninas, assim, é a razão da minha vida. E suas filhas cobram essa atenção do senhor? As minhas meninas já acostumaram, quando a mais velha nasceu, que é a Odara, já tem 22 anos hoje, eu já era militante político, minha esposa também é do partido, do PCdoB, e eu já era militante, né? E sempre trabalhava no campo também, em fazenda agrícola, eu saía muito cedo, voltava muito tarde, mas eu sempre tenho tempo para elas, sempre tempo, a gente sai, domingo a gente almoçou juntos. A pequenininha tem 8 anos, eu tenho que levar no shopping para brincar. E aí eu sempre tenho tempo para elas. Eu procuro não deixar que a política me distancie delas. Eu não posso fazer no meu mandato eletivo um isolamento das coisas que eu gosto. Eu gosto de música, eu gosto de teatro, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte, eu gosto de estar nos espaços. Que tipo de esporte o senhor gosta? O esporte eu gosto praticamente de todos, mas eu sou apaixonado de futebol. E joga? Já joguei. Faz muito gol? Rapaz, jogava de atacante, fazia uns golzinhos, mas nunca fui um jogador como profissional, nem joguei. Mas sempre gosto de brincar. Agora não estou jogando porque estou com o joelho, os ligamentos rompidos, né? Mas
mas sempre gostei de futebol, apoio muito o esporte lá, tem atletas na natação, no atletismo, no futebol, em outros esportes, e a gente tem relação com isso, com a cultura, com a música. Eu fui secretário de Cultura em Juazeiro, vindo o movimento cultural Comando Virgulino. Eu participava, era uma entidade, um movimento que defendia a cultura, o folclore brasileiro, as manifestações brasileiras, e que é também uma resistência, não deixa de ser uma resistência. Então, assim, essa saudade é que me deixa, essa é a parte que me deixa com saudade. As minhas filhas, elas não cobram porque, mas elas se manifestam. A Potira, quando era pequenininha, uma vez eu falando que dava vontade de ser prefeito de Juazeiro, ela disse, ô pai, ela tinha 9 anos. Eu disse, o que foi? Minha filha quer pai, eu discutindo que depois de Isaac seria eu, claro que foi Paulo Bonfim, agora certamente nós vamos estar juntos na próxima eleição. Aí ela disse, ô pai, eu disse, minha filha quer que pai não seja prefeito? Ela disse, mais ou menos. Eu disse, mais ou menos por quê? Aí é que vai andar a gente aqui em casa. Então, assim, tem essas coisas do dia a dia que a gente às vezes deixa de estar próximo de muita coisa que a gente gosta. Não é só da família, às vezes de amigos que a gente gosta de se reunir, tomar uma cerveja, ouvir uma música. Às vezes é de estar num local, mas eu sempre faço questão de estar nos aniversários dos meus sobrinhos, das minhas irmãs, dos meus irmãos, das pessoas que eu gosto, das minhas filhas eu não falto. Assim, hoje mesmo vai ter uma apresentação de Maria na escola. Hoje não tem, como eu estar lá. Mas sempre tem apresentação dia desse lá. O senhor participa? Participo, que era para contar a história junto com ela. Fui para a escola, o povo dava risada, tem festa, o povo das minhas filhas na escola já me vestiram de palhaço, já bota para brincar, bota cor no nariz. E a gente vai brincando, participando, porque não dá para, não tem, elas são mais importantes do que tudo para mim, né? Lógico, então mesmo lógico. por tudo que eu tenho a agradecer a Juazeiro, a região norte, a Bahia, por ser deputado, eu falo sempre, eu estou aqui entre 63 deputados de um estado de 15 milhões de habitantes. Entre 10 mil eleitores, eu fui escolhido entre os 63 pela segunda vez. Naturalmente, eu nem tenho nem dúvida de quando a gente saiu do hipermercado, nas dificuldades que a gente saiu e que a gente enfrentou e que a gente ainda enfrenta. Aí a gente não imaginava, nem eu, nem minha família, muito menos os amigos, ninguém imaginava que eu ia estar aqui como deputado. Eu estou aqui com muito orgulho para cumprir um papel, trabalhando muito, me esforçando bastante, muito amplo. Vocês que conhecem aqui, que verificam a minha relação com a oposição, com a situação de interlocução com todos eles, sempre foi muito tranquila e muito hábil nesse sentido. E o senhor é líder também, né? Hoje líder do PDT e PCdoB. Isso, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Territoriais. Haviam pessoas que não apostavam que eu podia fazer um bom trabalho. Como foi esse trabalho na comissão, deputado? Porque eu lembro que havia muita discussão. Primeiro, porque 417 municípios baianos, né? Primeiro é que eu tenho sempre um ditado que ninguém tem a obrigação de acreditar na gente. Só uma pessoa tem a obrigação de acreditar na gente. Somos nós mesmos. Então eu tenho a obrigação de acreditar em mim. Eu sempre acreditei muito do que eu faço. Sempre tive muita fé, sempre tive muita crença de que eu posso vencer de tudo que eu for fazer. Como profissional da agricultura, eu sempre fui um profissional renomado na minha região. Trabalhei trabalhei no Rio Grande do Norte, em Sergipe, no Piauí, em Alagoas, prestei serviço em Minas Gerais, em Brasília, na área que eu trabalhei como técnico, em Juazeiro, em Petrolina, sempre fui um técnico renomado, enquanto as pessoas que eu trabalhei até hoje, os colegas de trabalho, os produtores que eu atendi, os donos de empresa que eu trabalhei, eles têm uma relação muito boa, eles ficam felizes por me ver deputado hoje. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Territoriais e as pessoas não acreditavam que a gente pudesse fazer um trabalho. Nós fizemos um excelente trabalho. Na época, o presidente, o Luciano Ribeiro, que não é mais deputado, vice, e ele, oposição à situação, mas nós conduzimos com muito equilíbrio, com muita transparência. Eu lembro porque eu cobri as comissões, né? Pois é, e nós aprovamos muito projetos e conseguimos dar um dinamismo, algo que foi bem trabalhado por o conselheiro hoje, o João Bonfim, mas que a gente deu andamento, avançou e hoje também está sendo muito bem conduzido. Então esse trabalho ele pegou um pique e é uma comissão que faz um grande trabalho para a Bahia, já servindo de exemplo para outros estados, já fazendo a regularização fundiária, regularização dos limites com outros municípios, com outros estados, como Tocantins, como Sergipe. Agora regularizamos a questão das ilhas do São Francisco, que eu vou estar levando em breve esse mapa para a região do São Francisco, a região lá de Juazeiro e toda a região. E agora como líder, né? Eu sou líder de um bloco, 2 partidos de esquerda, né? O PDT de Leonel Brizola e o PCdoB como é liderar, de João Amazonas. Esses 6 deputados, né? 5 deputados e a deputada Olívia, Olívia, né? A nossa companheira de partido. Do partido sou eu, Bobô, Olívia e Fabrício, que é da mesa diretora,
e do PDT o Euclides, também é da mesa, o Vitor Bonfim e o Roberto Carlos, que é do lado da nossa região. Então, primeiro é que eu participo da reunião do Colégio de Líderes, e o que eu participo na reunião do Colégio de Líderes, eu levo até o nosso bloco. São pautas de votação, são discussões sobre funcionamento da casa, são uma série de ações que a gente tem esse papel, naturalmente, de sentar no colegiado de líderes, que é comandado pelo Rosenberg, né, que é o líder da maioria, e a gente leva essa pauta até nosso bloco e lá a gente discute. Deputado, todo parlamentar que chega aqui, eu sempre questiono, porque todos têm essa mesma queixa, que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. Qual a opinião do senhor sobre isso, já que na comissão, né, territorial votou-se muito os projetos, mas eu quero saber em relação a isso. Na verdade, isso realmente é assim, não é assim só aqui na Assembleia, isso é no Congresso Nacional, isso é nas câmaras de vereadores, e a gente tem tentado mudar isso. O presidente Nelson Leal tem feito esforço nisso, no funcionamento das comissões, na votação dos projetos de lei, e nós ultimamente temos votado muito projeto da questão da Comissão Territorial, porque eles também têm relação com a questão do Estado e dos municípios, tem interesses que atendem questões municipais, que atendem às próprias comunidades, porque as comunidades, elas às vezes são penalizadas por causa de uma linha imaginária, às vezes, que foi determinada há 50, 60, 100 anos atrás e que às vezes a comunidade não entende. Lá em Pilão Arcado, por exemplo, tem uma comunidade chamada Riachinho, que ela estava na linha como se pertencesse a Remanso. São quantos mil habitantes lá nessa comunidade? Não é muita gente. O conjunto ali deve ter umas entre 500, 700 pessoas, 800 pessoas, mas, por exemplo, ela estava na linha como se ela pertencesse a Remanso. Mas se você fosse lá, a urna vota para Pilão Arcado, 400 eleitores, a escola é de Pilão Arcado. Então, é uma questão só de regulamentar, e o que é que essa comissão faz? Regulamentar o que já é praticado. Então, é um serviço importante e a gente votou essa semana, no final do mês de abril, porque se você não votasse até abril, não ia valer para o ano de 2020, porque o IBGE precisa desses dados, essa pauta votada até final de abril. Se não votar e não sancionar até 30 de abril, ela não vale para o ano posterior. Então, essa situação que a gente precisa melhorar na votação de projetos, e a gente, como deputado, precisa elaborar projetos também que tenham dentro da questão, que sejam dentro do que a Constituição rege, que atenda a sociedade, projetos mais avançados. A gente precisa estudar, discutir com a sociedade, porque normalmente quando a gente faz projeto é porque a gente é provocado pela sociedade, são sugestões da própria sociedade. Você acha que a população sabe dessa importância de provocar para fazer projetos? Sabe. Acha que a população tem ideia do trabalho do parlamentar, deputado? Não tem muito, porque há um processo de destruição da imagem da política, principalmente na parte ruim, né? A destruição usam muito o que é feito de ruim, mas muitas coisas boas. Por exemplo, tem um projeto de doula aqui que foi sugerido em Juazeiro, principalmente por Lorena, que é doula lá, que tem um trabalho importante. A atual secretária Fabíola também, que é médica, que era diretora da maternidade, e é um trabalho importante, a regulamentação de um trabalho que vai melhorar a condição de parto das mulheres. Ou seja, a população junto com o parlamento, né? Mas normalmente, quando essas coisas acontecem, Fernanda, são de entidades organizadas, de segmentos organizados. Raramente é uma sugestão solta. É uma sugestão mais de uma sociedade organizada, de um setor da sociedade organizada. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a presença do senhor aqui no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, no nosso programa Projeto de Lei, onde ouvimos um pouco da sua história de vida, falando de família, de política e de projetos. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço a você, Fernanda, a TV Assembleia, e deixar um grande abraço aqui, um grande beijo sertanejo para todos. Obrigado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.